Hoje pela manhã nós vamos pensar em Filipenses, capítulo 2. Vamos ler os versos 5 a 11. O Senhor se fez servo, a humilhação e a exaltação de Cristo. Esse é o tema da mensagem, à luz de Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 5. Diz assim então a palavra de Deus: Tende em vós mesmo o sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Ao longo dos séculos, teólogos, pastores e mestres são unânimes em afirmar que essa passagem que nós acabamos de ler é a passagem mais importante e a mais emocionante que Paulo, o apóstolo, escreveu sobre Jesus. É como se Paulo chegasse aqui ao topo da montanha, no que diz respeito ao ensino sobre a pessoa de Jesus, especialmente sobre a obra que ele veio realizar. Nós estamos face a face aqui com o maior de todos os milagres. O pregador de Westminster, Martin Lloyd Jones, disse que Paulo começa no céu e termina no céu. O Deus que se fez gente, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Observe que esta expressão, o título dessa mensagem, por si só, ela é escandalosa. O Senhor se fez servo. Jesus, que nasceu em Belém, há mais de 2000 anos, ele é o Verbo eterno, ele é o Filho de Deus, que se fez carne. E ele veio a este mundo, ele assumiu a natureza humana com um propósito redentivo. Em outras palavras, ele nasceu para morrer. O Natal é sempre o prelúdio da Páscoa. E este Senhor que se fez servo, humilhou-se a si mesmo. Ninguém tomou a vida dele, ninguém atirou, ele não foi à cruz contra a vontade, muito pelo contrário. E Paulo, nessa narrativa, e alguns sugerem que Paulo aqui faz uma adaptação a um hino cantado na igreja antiga, um hino cristológico. Paulo está aqui apontando como ele foi humilhando-se até a humilhação maior. Primeiro ele desce. E foi Billy Graham que disse: a maior glória dos homens não foi subir à terra, mas Deus vir a este mundo. Ele vem a este mundo, ele toma a forma humana e passa a ser obediente até a morte e morte de cruz. Ele se humilha. E faz isso não para agregar valor a si, mas para abençoar um povo que não merecia, gente rebelde como eu e você, inimigos dele. Portanto, essa passagem fala de uma graça para a qual não há palavras para expressá-la. Fala realmente da humilhação do Senhor, que por amor a nós foi até a cruz e verteu o seu sangue. Mas o texto vai terminar dizendo que a cruz não é o ponto final. Ele morreu a nossa morte, ele sofreu a nossa condenação, mas... E essa é a razão pela qual estamos aqui. Ao terceiro dia ele ressurgiu dos mortos, Jesus Cristo vive, ele reina. E foi o Espírito de Deus que o tirou das trevas, dos grilhões da morte, o ressuscitou, e esse é o fundamento da igreja cristã, o fundamento da nossa esperança, é a certidão de nascimento da igreja, a ressurreição do Filho de Deus. Ele foi visto por várias testemunhas, Paulo diz que de uma só vez, por mais de 500 delas, ele foi assunto aos céus, coroado e reconhecido herdeiro de todas as coisas, e ele vive e reina, e breve voltará. Deus o exaltou. E a Bíblia diz que
lhe foi dado um nome que é sobre todo nome, de modo que no céu, na terra ou debaixo da terra não há nome como o do Senhor. E o que é a igreja cristã? Uma comunidade de pessoas que entenderam essa mensagem pela iluminação do Espírito Santo. De modo que apenas a igreja hoje, apenas os de fato remidos no sangue de Cristo, o reconhecem como Senhor. Mas haverá um dia, uma hora e um momento, diz a narrativa no verso 11, que todo joelho se dobrará, toda língua confessará, Jesus é o Senhor. O Senhor não são os homens deste mundo, como não era César no dia em que Jesus nasceu em Belém. O Senhor é um só. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Eu queria sua atenção para meditar naquilo que a teologia chama de os estados de Cristo, humilhação e exaltação. Vejamos aqui o que significa essa expressão humilhação de Cristo. Em linhas gerais, diz respeito a direitos e prerrogativas acerca dos quais ele abriu mão para que pudesse fazer duas coisas. Direitos e prerrogativas acerca das quais ele abriu mão para que pudesse fazer duas coisas: assumir a nossa culpa e morrer a nossa morte. Nós temos um problema que não podemos resolver. Deus assume o problema. Qual é o problema? O pecado. Para que nós fôssemos salvos, um justo deveria pagar pelos injustos. Deus olha e não vê nenhum justo. Não há um justo nenhum sequer. Todos se extraviaram, ou se fizeram inúteis, rebeldes, pecadores. Então Deus encontra, no conselho da sua bendita e santa Trindade, o único caminho que pode reconciliar criaturas caídas de volta à comunhão com Ele. O Pai planeja a salvação, e o Filho se dispõe a vir e a cumprir o propósito redentivo. E o Espírito é quem revela estas coisas. É Ele quem dá ao homem caído um novo coração à medida que este Evangelho é pregado. De modo que na plenitude dos tempos, Jesus vem a este mundo para cumprir um propósito redentivo. E Ele só poderia assumir a sua culpa e morrer a sua morte se fosse alguém de carne e osso. Razão pela qual a encarnação, esta preciosa doutrina, é fundamental para a nossa salvação. Só alguém que é plenamente homem e plenamente Deus pode ser salvador. Razão pela qual Paulo diz que há um só mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, homem. Vejamos o que implica essa expressão humilhação de Cristo à luz dessa passagem. Primeiro, ele voluntariamente abriu mão de seus direitos. Observe o verso 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Quero reiterar. O menino que nasceu em Belém, cujo nome é Jesus, é a encarnação do Verbo eterno. O Filho de Deus não passou a existir há 2000 anos. Ele sempre existiu. Ele é o eterno. Em debates com os religiosos cegos pela sua soberba e altivez, ele disse: Abraão viu meu dia e se alegrou. Que papo é esse? Você não tem nem 50 anos e está dizendo que Abraão viu o teu dia? E aí o Senhor diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Essa é uma expressão que aparece com frequência nas narrativas evangélicas. Eu sou. Por quê? Embora ele tenha Jesus, que recebeu este nome, Jesus, nascido em Belém há 2000 anos, ele, o Verbo eterno, sempre existiu. Sempre existiu. E Paulo vai dizer assim, a expressão subsistindo em forma de Deus. E essa expressão em forma de Deus, ou subsistindo, ela pode gerar alguma dificuldade se for feita uma leitura superficial. A palavra subsistir aí significa, ou descreve, aquilo que é essencial e que não pode ser mudado. Sendo Deus, tendo uma natureza coigual e coeterna com o Pai e com o Espírito, ele sempre permaneceu sendo Deus. Nunca deixou de ser e nunca jamais deixará de ser. Essa expressão que aparece aí, curiosamente, significa características inatas, imutáveis, inalteráveis, inalienáveis.
Jesus jamais deixou de ser Deus, ele sempre foi o Verbo eterno, subsistindo em forma de Deus. Há uma versão chamada King James que deixa o texto ainda mais claro. Diz assim: o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus. Plenamente a natureza divina. Logo, o que Paulo está dizendo é que ele subsistia em forma de Deus, jamais deixou de ser Deus. O que ele fez foi abrir mão de direitos e prerrogativas. Ele não orou assim, lá na famosa oração sacerdotal? Na antessala da sua morte, Cristo se dirige ao Pai e diz: agora, Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes do mundo existir. Aquele ambiente de glória, aquela santa comunhão das três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito, derramando amor um sobre o outro em perfeita comunhão e amor, por um tempo cessou. Porque uma das três pessoas, o Filho, veio a este mundo, tornou-se ser humano para morrer a nossa morte. Quando o texto diz que ele subsistindo em forma de Deus, diz ele continuou sendo Deus, mas não usurpou ser igual a Deus, ou seja, ele abriu mão dos seus direitos. Na verdade, o que está muito claro em toda a Bíblia, em particular nos registros dos evangelhos, é que Deus, na pessoa do seu Filho, não veio para ser servido, mas para servir. Mateus diz assim: como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas fazer o que, gente? Servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ou seja, para que ele pudesse servir e resgatar, essa é uma referência à obra que ele faria na cruz, era necessário que ele se tornasse gente, carne e osso, literalmente. E a palavra forma que aparece no texto que nós lemos no verso 6, no texto grego tem duas palavras para forma, morfê e esquema. Morfê diz respeito a uma natureza que não se altera. Esquema é alterado, é volúvel. E a palavra que Paulo usa para descrever e não subsistindo na forma de Deus, está dizendo que ele tinha uma natureza inalterada, inalienável. Ele continuou sendo Deus. Em outras palavras, Paulo diz assim aos Colossenses: nele habita corporalmente o quê? Toda a plenitude da divindade. Corporalmente, naquela pessoa. Não é um mistério? Agostinho nos ensinou a ler a Bíblia imaginando cenários. Tente imaginar. Há um homem no trono. Ele se acha um Deus. Seu nome é César Augusto. Ele tem sob o seu governo um vasto império. Ele está com um problema político com o rei dos judeus, com Herodes, um falso Deus, um falso rei. E então ele faz um decreto, ele quer ampliar sua rede tributária. Ele diz: olha, todos os moradores da Síria e Judeia terão que fazer um recenseamento. Eu quero saber quem tem capacidade financeira de pagar tributos. Eu quero cadastrar todos os homens. José é de Belém, na Judeia, mas está vivendo em Nazaré. Maria está grávida, de avançada gestação. O imperador emite um decreto em Roma com o objetivo de oferir lucros. E José deixa a Galileia, deixa Nazaré e vem para a Judeia. Chegando ali, a cidade pequena, coisa de, no máximo, 1.200 moradores, está superlotada. Não havia hospedaria, não havia lugar para eles. E o único lugar apto para receber é um estábulo, onde os animais ficavam aguardando os seus donos. E ali numa manjedoura, depois de dar à luz ao seu primogênito, Maria coloca sobre a manjedoura aquele bebê. Tente imaginar, aquela criança naquele berço de palha é o ser por intermédio do qual todo o universo foi criado. Esse é um insondável mistério do Evangelho. Mas, embora insondável, verdadeiro, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Louvado seja Deus por sua graça.
E o texto diz que ele não julgou por usurpação ser igual a Deus. Detalhe, a palavra usurpação aqui só aparece aqui em toda a Bíblia, somente aqui. E significa que ele não agiu egoisticamente. Ele poderia dizer: jamais me humilharei a esse ponto de tornar-me um ser humano, servir a gente rebelde, ingrata, inimiga, submetendo a morte execrável de cruz. Ele poderia, ele é Deus, ele não deve nada a mim, a você, a ninguém. Mas ele, demonstrando a natureza do verdadeiro amor, o amor que não busca os seus próprios interesses, mas o interesse da pessoa amada, ele se humilha a vir a este mundo para assumir a nossa culpa e morrer a nossa morte. Não existe ninguém comparável a Jesus. É por isso que ele é digno da nossa vida. É por isso que ele é digno de todas as nossas afeições, todos os nossos afetos, de tudo que nós somos. Você nunca foi amado em toda a sua vida como por aquele bebê naquela manjedoura. Você nunca foi amado em toda a sua vida, nem jamais poderá ser amado mais do que aquele homem na cruz central no Calvário. De modo que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Qual é a aplicação imediata aqui para mim e para você? Abrir mão de direitos para servir é demonstrar grandeza. E nós aprendemos isso com Jesus. Nós vivemos numa cultura de glorificação de direitos. Ah, como os filhos de Adão gostam de falar dos seus direitos. Há direitos que você deve lutar por eles e é justo fazer isso. Deus é um Deus que ama a justiça. Há direitos que devem ser preservados, direitos que nós devemos lutar por eles. É justo, é necessário, por vezes. No entanto, há também, em alguns momentos, em algumas ocasiões, a necessidade de abrir mão de direitos para servir. E aqui é o nosso calcanhar de Aquiles, porque ninguém quer abrir mão de direitos para servir. E às vezes em coisas pequenas nós tropeçamos, coisas tão pequenas. Enquanto eu escrevia esse texto, essa mensagem, me veio à memória um fato que eu presenciei, voltando de uma conferência de São Paulo, na Igreja Batista do Morumbi. Uma igreja grande, com mais de 2.000 membros. Chegamos, eu, minha esposa, meu filho, à época bem pequeno, e um casal de amigos. E é um estacionamento enorme ao lado da igreja, onde hoje foi construído um prédio ainda maior. E aí, uma pessoa nos abordou, era um dos voluntários do estacionamento, ele falou assim: por favor, senhor, deixa a chave conosco. E nós saímos, e enquanto caminhávamos para o templo, para o culto, meu amigo disse assim: você sabe quem é aquela pessoa? Faço a mínima ideia, nunca vi. É um desembargador do estado de São Paulo. Ele está na escala hoje, ele é um manobrista. Abrir mão de direitos para servir. Sabe qual é o problema da igreja? Qual é o nosso problema? Porque quando a gente fala de igreja, a gente está pensando de estrutura. Qual o meu problema, o seu problema, o nosso problema? É que nós temos muitos direitos. E falta-nos a mentalidade do servo. E está aqui um ser a quem toda a criação deve serviço. E ele vem para servir. E não é qualquer serviço, é oferecer a própria vida. Por vezes, abrir mão de direitos é demonstrar grandeza. Olha o que disse Jesus aos seus discípulos vaidosos: qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse que vos sirva. Jesus inverte todo o conceito de grandeza. O grande não é aquele que bate no peito e fala assim: olha, você sabe com quem está falando? Tem muito crente que dá carteirada. Estou nessa igreja há 400 anos, sou da família tal, minha contribuição é tal, tenho tantos cursos. Aqui dentro, meu irmão, na ambiência da fé cristã, só há um Senhor e só há espaço para servos. Não há espaço para menino pirracento, só há espaço para servos. Segundo, ele se esvaziou. Essa expressão é emblemática. Olha o texto nos versos 6 e 7. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. E aí vem a expressão: antes a si mesmo se esvaziou,
assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A palavra aqui, se esvaziou, o kenu, de onde vem kenótico, de esvaziamento, tem sido usada para fomentar uma heresia. A heresia de que Jesus deixou de ser Deus por um período enquanto aqui esteve. Isso não é verdade. Quando Paulo fala do esvaziamento de Jesus, não está dizendo que ele deixou de ser Deus. Nós vamos pensar um pouco sobre isso. Jesus em nenhum momento, como eu já disse, deixou de ser Deus, muito pelo contrário. Ele é aquele em que habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O verbo esvaziar aqui, e Paulo faz aqui, e Paulo é um escritor sem igual, o que Paulo faz é pintar um gráfico para não deixar nenhuma possibilidade de erro. Ele diz o seguinte: é como se todo um recipiente fosse esvaziado. Ele se esvaziou. E alguém diz, então foi esvaziado de quê? Como é que é isso? Paulo está dizendo aqui, ou está apontando, na verdade, todo o parágrafo, para o grande sacrifício que Jesus Cristo fez. Tornar-se humano, tornar-se carne e osso, foi de fato um grande sacrifício. Ele abriu mão dos seus direitos e prerrogativas, ele se esvaziou do ambiente de sua glória, não da sua divindade. Ele continuou sendo Deus. Lembra da forma, subsistindo em forma de Deus? É algo que não pode deixar de ser, ele é inerente, é inalterável. Deus não deixa de ser Deus jamais. Nós precisamos pensar algumas coisas sobre isso. Há uma canção, tempos em tempos nós cantamos lá em casa no culto doméstico, é de um missionário, vive no Brasil há muitos anos. Ele escreveu uma canção, ele está aqui no Brasil desde a década de 70. Ele tinha um grupo chamado Vida Abundante, fez alguns LPs antigos, já é um senhorzinho. E a canção é linda, irretocável, mas tem uma frase que ele caiu na heresia do kenoticismo. Vejamos, eu vou mostrar a música para vocês. Que música linda, chama-se O Carpinteiro. Coloquei a letra aí. Braços musculosos de tanto trabalhar, um homem forte, sem medo da morte, o carpinteiro. Mais que 20 anos trabalhando com seu pai, cortando madeira, fazendo cadeira, o carpinteiro. Descrevendo a humanidade de Jesus, aprendendo o ofício de carpintaria com seu pai José. Vivia em nosso lugar, passando o que todos vão passar. Um homem tentado, um homem provado em todos os pontos como eu. Mas, todavia, porém, nunca ao pecado cedeu, nunca ao pecado cedeu. Tomou um banho frio, sentou-se para jantar, numa rude mesa, nenhuma riqueza, o carpinteiro. Beijou sua irmãzinha, brincou com seu irmão, um homem que ria, que sempre sentia, o carpinteiro. E aí vem a estrofe final. O infinito homem se tornou, dos seus poderes se esvaziou. Aqui ele errou. Deus encarnado, um homem limitado, a raça humana renovou. Andar como ele andou, mais que um carpinteiro. A gente continua cantando essa canção, mas quando tem essa frase, dos seus poderes se esvaziou, a gente canta, dos seus direitos não reivindicou, porque ele jamais abriu mão dos seus poderes, ele continuou sendo plenamente Deus. Homem, Deus, mistério da graça. Ele jamais se esvaziou dos seus poderes, o que ele fez foi abrir mão do ambiente da sua glória. Quando ele ora ao Pai, glorifica o teu Filho, para que tenhamos a glória que eu desfrutava antes que o mundo existisse. Há um episódio no Mar da Galileia que narra um pouco essa dupla natureza, divina e humana de Jesus. Mateus 8, os versos 23 a 28. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer. Eu pergunto, por que ele dormia? Porque estava cansado. Ele não era falsamente humano, era inteiramente humano. E aí o texto prossegue. Ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então, ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Esse é Jesus,
o ser que é plenamente homem e plenamente Deus. Esse é Jesus, sempre foi o Verbo que se fez carne. A teologia chama isso de união hipostática de Cristo, a união de duas naturezas, humana e divina, num ser, e para sempre será o Verbo eterno. O Karl Barth, que é um teólogo com o qual a gente tem alguma resistência, ele tem uma frase que comenta esse texto de Mateus que eu acho irretocável. Ele diz assim: cansado, porém onipotente. Está aí o quadro de Rembrandt. No alto mar, dormindo o mestre de cansado. Os discípulos com medo: mestre, vamos morrer. Ele se levanta, homem de pequena fé. Com uma palavra de ordem, os ventos se aquietam e o mar também. Por quê? Ele é humano, mas é divino. Cansado, porém onipotente. Louvado seja o nome de Deus. Ele abriu mão das glórias e das prerrogativas da sua divindade, da ambiência de sua glória, mas jamais deixou de ser plenamente Deus. Sabe o que algumas pessoas pensam sobre Jesus? Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme teológico chamado Superman 3. O Superman 3, aquela versão antiga de 83, o episódio, o terceiro, Superman 3, tem um momento que o Superman fica encantada com a humana lá, com a Lois Lane. E ele diz: olha, estou cansado de ser Superman. Até o Superman se cansa. E ele fala assim: poxa vida, eu queria ter uma vida normal, sabe? Ter uma casa, um cachorro, passear. Ele está assim iludido. E então ele vai a uma câmara, lá no Polo Norte, e ele consegue ficar numa câmara, e ali seus poderes são drenados, ele se torna um ser humano. Só que, para infelicidade dele, o general Zod, os inimigos, estão agora na terra, botando o terror. Está pior do que o Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Quebrando, voando para cá, e ele agora é um cara. Estava num restaurante com a esposa, com a namorada, um flamenguista tomou boca com a Lois Lane, ele foi lá revidar, apanhou igual cachorro. Aí ele fala: puxa vida, outro dia era o super-homem, agora estou aqui. E quando ele vê o cenário, ele fala: não, tenho que retomar esse poder. Ele volta lá, vai andando, uma luta terrível, um sofrimento. Ele retoma os poderes dele. E aí volta, e vocês conhecem a história, ele salva o mundo. Foi bem. Tem gente que acha que Jesus Cristo perdeu os seus poderes, veio para cá, um homem comum, para morrer. Ele jamais deixou de ser Deus. Jamais. Por isso que ele é único Salvador, suficiente Salvador, porque ele é plenamente Deus e plenamente homem. Não é um super-homem, é o Deus-homem, irmãos. Esse que é o mistério do Evangelho. Ele jamais deixou de ser Deus. E caminhando mais, ele serviu. O verso 6 e 7 ainda vai falar: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido como figura humana. Interessante isso. Não nasceu em um palácio, o Rei dos Reis não nasceu num chamado berço de ouro, não veio este mundo por meio de uma família rica, opulenta, nasceu pobre, numa família pobre, numa cidade pobre, numa manjedoura, cresceu na carpintaria e morreu numa cruz, como um maldito para os judeus e um criminoso para os romanos. Jesus não pensou em outra coisa, senão em vir a este mundo, cumprir a missão redentiva, e para isso ele teve que fazer-se gente. O Senhor se fez servo. A palavra que Paulo usa aí, forma de servo, é interessante. Por quê? Porque Paulo está dizendo aqui que ele não aparentava simplesmente ser um ser humano, que ele era de fato um ser humano. Igual a mim, a você, igual a nós todos. O autor de Hebreus diz que ele era semelhante a nós em tudo, vírgula, exceto em pecado, como a música do missionário que ainda há pouco eu li. Igual a nós, exceto em pecado. O Senhor de todos tornou-se servo de todos, esse é o bendito escândalo. E para que ele veio? Para servir, para abençoar. Abençoar a gente como eu e você. Repito, reitero, que não é digna do amor e dos atos da sua bondade para conosco. Aplicação aqui, irmãos. A verdadeira humildade é revelada no serviço ao próximo.
Alguém já disse que humildade é o tipo de coisa que quando você acha que tem, é porque já perdeu. E de vez em quando a gente encontra com alguém que está sempre assim, eu te agradeço porque tu tens me dado uma grande humildade. Humildade não é uma coisa que você diz que tem. Outros reconhecem ou não a presença dela em sua vida. E a melhor maneira de expressar isso é servir. E servir não é fazendo coisas momentosas, gloriosas. Não foi isso que Jesus disse? Quem oferece um copo de água ao sedento está servindo a ele. E às vezes a gente pensa que serviço são coisas grandes que a gente faz na ambiência da fé da igreja. E às vezes ceder o lugar, deixar o outro no trânsito miserável que a gente vive, cada um querendo engolir o outro. De vez em quando eu estou nos meus piores dias, eu falo, olha, a vontade que eu tenho é de ter um trator adaptado, como aquele Mad Max. Aperta um botão, sai aquelas lanças, pode vir. É muita gente ignorante. Eu tenho um amigo que tem uma tese que ele fala que o problema do Rio de Janeiro, entre outras coisas, é o burrinho do volante. É um ser que está atrás do volante, é o burrinho do volante, que atrapalha o trânsito. E nesse caos, às vezes, é nessas horas que a gente fala, será que pode, meu irmão? Quando você sai de um culto, assim, depois que canta Tu És Fiel, Senhor, você sai, aí o cara passa. É sério. Eu parei de buscar meu filho na escola porque eu estava me estressando demais. Porta de escola é uma concentração de barbeiro, é impressionante. Uma pessoa uma vez meteu uma marcha ré na contramão, lambeu a lateral do meu carro, desceu do carro e falou assim, e quem que está errado? Eu falei assim, Sinceramente, vamos fazer um estudo aqui, hein? Vamos fazer um estudo, porque meu carro está parado, na mão certa, a senhora vem na contramão, na marcha ré, lambe a lateral do meu carro, desce com uma interrogação. Quem está errado? O que ele fala? Naquela hora, lembrei da misericórdia, eu falei assim, eu tenho um amigo que resolve, sei lá, um martelinho de ouro, eu falei assim, senhora, vá em paz. Meu Deus do céu. Servir, usar de misericórdia. Tem que ser, irmão, porque se for levar ferro e fogo, olha, você infarta antes dos 40. João 13, versos 13 a 15. Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sendo o Senhor e o Mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Desfrutando da atenção dos irmãos, estou caminhando para o final. Deixa eu apontar aqui para terminar os versos 7 a 8. Quarto, ele se tornou em semelhança de homens. E aí o verso 7 fala assim, pode passar. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido como figura humana. E aqui, antes de examinar esse verso, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Como a reforma nos ajudou em muitas coisas. Nós somos herdeiros de tesouros que a gente desconhece. A chamada interpretação histórico-gramatical. Nenhuma palavra foi lançada a ermo. Quando Paulo fala forma, semelhança e figura, Paulo, direcionado pelo Espírito Santo, que é de fato aquele que impeliu os autores sagrados, ele vai selecionar palavras para mostrar em que sentido ele, Jesus, é semelhante a você. A palavra que ele usa é morfê, homoioma e esquema. No próximo slide eu fiz um slide para tentar esclarecer isso. Quando ele fala que forma, ele está falando da natureza humana. Tomou forma de servo, ou seja, ele tem uma natureza humana igual à sua, em tudo, exceto o pecado. Quando fala de semelhança, a palavra ali é a aparência humana. Ele tinha a aparência de um ser humano, não apenas a natureza, mas a aparência humana. E a palavra esquema ali, ele tinha experiência humana. Figura ali é esquema, experiência. Ele sabe o que é rir, ele sabe o que é chorar, ele sabe o que é ser decepcionado, ele sabe o que é ser frustrado por um grupo de rapazes, de homens, como os seus discípulos que só lhe davam trabalho. Ou seja, nós servimos a um ser que de fato é humano. Na natureza, na aparência e na experiência humana. De modo que ele sabe o que é tentação, ele sabe o que é sofrimento, ele sabe o que é desapontamento. Jesus é plenamente homem. Ele se fez um ser humano completo. A versão King James diz, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo.
natureza, tornando-se semelhante aos seres humanos. Ele não era um fantasma, que tinha aparência humana, mas que não era de carne e osso. João chega a dizer, olha, que se alguém nega que Jesus Cristo veio em carne, é anticristo. Nós apalpamos, nós vimos, nós tocamos o verbo da vida. Jesus era um ser de carne e osso. Humano igual a nós, mas também Deus. E por fim, ele se sacrificou. A si mesmo se humilhou e foi obediente até a morte e morte de cruz. Esse foi o maior dos sacrifícios, a morte de cruz. Nós somos membros de uma geração, fazemos parte de uma geração que não quer mais fazer sacrifício. A gente quer as coisas muito facilmente. E a palavra sacrifício, em muitos sentidos, ela é desprezível em nossa cultura. Mas está aqui alguém que se sacrificou em nosso favor. Ele veio para isso. Observe que a cruz de Cristo é a ênfase de toda a Bíblia. Hoje à noite eu vou pensar um pouco sobre isso. A cruz, a pessoa de Cristo, está presente na lei, nos profetas, nos escritos. 2/5 do Evangelho de Mateus são dedicados à última semana de Jesus. Mais de 3/5 do Evangelho de Marcos dedicados à última semana de Jesus. 1/3 do Evangelho de Lucas e quase metade do Evangelho de João fala sobre a última semana de Jesus. Por quê? A missão principal foi morrer. Ele veio para morrer. Isaías diz que por suas pisaduras fomos sarados. Agradou ao Senhor moê-lo. As nossas iniquidades foram lançadas sobre ele. E a morte de cruz tinha algumas características. Vou apenas ler por conta do nosso tempo. Uma morte dolorosa, ultrajante e maldita. Dolorosa. Por lei, um romano não podia ser crucificado. Era uma coisa ultrajante, dolorosa. Podia demorar semanas. Ultrajante porque era humilhante. Não era crucificado, não era no topo da montanha, a pessoa passava de longe, não. Era na avenida. As pessoas passavam ali, tão criminoso, maldito, cuspiam, blasfemavam, xingavam, caçoavam. O verbo da vida sofreu esse tipo de humilhação. E a coisa mais terrível, a maldição. Sobre ele estava lançada a ira de Deus. Ele sorveu o cálice da ira de Deus. Ele foi amaldiçoado em nosso lugar. O John Owen diz assim, enquanto Jesus estava pendente na cruz, embaixo Satanás e suas hortes o assaltavam, em volta os homens o escarneciam, em cima Deus cobria com um manto de trevas, símbolo de maldição, e dentro prorrompia o amargo grito, Deus meu, por que me desamparaste? Ele foi abandonado, meus irmãos, para que nós fôssemos aceitos. Ele foi amaldiçoado para que você fosse abençoado. De modo que, sobretudo numa época como essa, o Natal, não caia nessa cilada consumista, mercantilista, de pensar que Natal é sair comprando coisas. Podemos comprar coisas que se são necessárias, mas o Natal é um símbolo da graça, da misericórdia, do amor, do perdão de Deus sobre nós, a ponto de enviar o seu Filho, que a si mesmo se humilhou até a morte e morte de cruz. Louvado seja Deus. E Paulo encerra, leiamos os versos 9 a 11, a morte não foi o final, ele não foi apenas humilhado, Deus o exaltou. Depois da cruz veio a glória. É sempre assim, primeiro a cruz, depois a glória. E o texto diz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Todos os que estão aqui nessa manhã, todos, sem distinção, todos, um dia dobrarão seus joelhos, mirarão, fitarão a Jesus e dirão, Tu és o Senhor. Eu oro para que esta confissão na glória seja uma expressão daquilo que hoje você já confessa, porque muita gente vai confessar isso com amargor. Que pena que eu não fiz isso antes. Eu oro para que você confesse a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Vamos ficar em pé. Eu quero ler 2 documentos. O primeiro é o Credo Niceno, um documento da fé cristã. Em seguida, ler um texto de Paulo a Timóteo.
Credo niceno, isso aqui é uma síntese do que é a fé cristã, daquilo que nós cremos. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós e por nossa salvação desceu dos céus. Foi feito carne pelo Espírito Santo e da Virgem Maria e tornou-se o homem. E foi crucificado por nós sob Pôncio Pilatos e padeceu e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. E subiu aos céus e assentou à direita do Pai. E de novo há de vir com glória para julgar vivos e mortos, e o seu reino não terá fim. Louvado seja Jesus, o Deus homem. E você lerá comigo todos juntos 1 Timóteo 3,16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Louvado seja Deus. Vamos orar. Nós te bendizemos, porque o Senhor escolheu nos amar tão intensamente a ponto de se tornar um de nós e padecer naquela cruz em nosso favor. Te bendizemos porque Tu és rico em graça e misericórdia, de uma maneira que nenhum de nós é capaz de mensurar. Te bendizemos porque o Senhor a si mesmo se humilhou, tomando a forma humana, sofrendo escárnios, ultrajes, passando vergonha, fome, sede, aceitando ser um amaldiçoado em nosso lugar. Ó Deus bendito, nós te reconhecemos como Senhor nosso. Como Tomé, nós nos prostramos diante de Ti e confessamos: Rei meu e Deus meu, Tu és bendito. Como igreja, nós declaramos na manhã deste domingo que o Senhor reina, que o Senhor é soberano, que o Senhor morreu por nossos pecados de uma maneira definitiva e perfeita, mas está vivo. A morte não foi capaz de te deter, Senhor. Te louvamos porque o Senhor ressurgiu para a nossa justificação. Cremos que Tu estás glorificado à direita do Pai. E certamente um dia há de vir, há de voltar. Nós aguardamos. Maranata, ora vem, Senhor. Até lá, guarda o nosso coração, Senhor Deus. Guarda os nossos pés de pecar contra Ti, amado Salvador. Aumenta as nossas afeições por Ti. Vem com a Tua graça varrendo o nosso coração do lixo, limpando o nosso coração dos ídolos que tentam tomar o Teu lugar, Senhor. Que Tu sejas sempre o amado de nossa alma, aquele em quem temos a maior de todas as alegrias, para que naquele grande encontro possamos Te olhar sem temor, Te olhar como alguém que aguardamos por tanto tempo, com expectativa de ver a Tua face. Abençoa esta igreja, Senhor, que ela jamais se extravie, que ela se mantenha fiel ao Evangelho, ao suficiente Evangelho de Jesus Cristo, ao Teu Evangelho, Senhor. Louvado seja o Teu nome, hoje e sempre. Amém. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos Teus filhos darás. Nunca mudaste, Tu nunca
só